Os braços se abriram em cruz perfeita, o corpo suspenso por um segundo que parecia eterno. Os dedos dos pés apontando com precisão milimétrica, a coluna ereta, o pescoço alongado, cada músculo trabalhando em harmonia para criar aquela imagem de equilíbrio absoluto. Mas os olhos das juízas não viam a técnica impecável, não viam os anos de treino condensados naquele movimento. Viam apenas o corpo, viam as coxas mais grossas que o padrão, viam a barriga que não era completamente lisa, viam o que não deveria estar ali. Um corpo imperfeito, num esporte que exige perfeição não só de execução, mas também de aparência. Júlia Andrade tinha 19 anos e estava no centro do tapete azul daquele ginásio de treinamento de elite, usando colante vermelho com detalhes em cristais que a mãe tinha costurado à mão, cabelo preso num coque alto, e ao redor dela, sentadas nas arquibancadas vazias do ginásio, estavam a técnica Mariana e 4 outras ginastas, que tinham vindo para a mesma seletiva, e todas olhavam com aquela expressão, aquela mistura de surpresa e desdém, aquele julgamento silencioso, mas devastador, que dizia sem palavras: o que essa menina está fazendo aqui? Ela não tem corpo de ginasta. Ela não se encaixa, ela não pertence a este mundo. As outras meninas cochichavam entre si. Amanda virou para Bianca e disse alto o suficiente para Júlia ouvir: sério que ela veio fazer teste? Olha o tamanho dela. Ginasta tem que ser leve, tem que voar. Essa aí parece que vai quebrar o aparelho. E risadas abafadas ecoaram, risadas cruéis que cortavam mais fundo que qualquer crítica direta. E a técnica Mariana, mulher de 45 anos, que tinha sido ginasta olímpica nos anos 90, que conhecia cada centímetro do que era considerado padrão naquele esporte brutal, franziu a testa e checou a lista de inscritas, como se tivesse havido algum erro, como se aquela menina de corpo mais cheio tivesse entrado no lugar errado, mas o nome estava lá. Júlia Andrade, 19 anos, inscrita e paga. Júlia ouvia tudo, fingia que não ouvia, mas ouvia cada palavra, cada risada, cada suspiro de desaprovação, e o coração dela batia tão forte que parecia que ia explodir no peito, não de nervosismo pela apresentação. Ela tinha feito aquela série milhares de vezes, sabia cada movimento de cor, mas batia forte porque doía. Doía ser julgada antes de mostrar o que sabia fazer. Doía ser reduzida a um corpo que não estava nos padrões. Doía ser vista como piada, quando tudo que ela queria era aqueles poucos minutos de liberdade. Aqueles minutos em que não era a menina doente, não era a menina com prazo de validade, era apenas ginasta, era apenas Júlia fazendo o que amava. Porque o que ninguém naquele ginásio sabia, o que nenhuma daquelas meninas que riam, o que nem a técnica Mariana com seus olhos críticos imaginava, era que Júlia não estava ali tentando ser profissional. Não estava ali sonhando com competições nacionais ou Olimpíadas. Não estava ali por carreira ou por fama. Estava ali porque ginástica era literalmente a única coisa que a mantinha viva, não metaforicamente, literalmente. Porque Júlia tinha síndrome de Cushing hereditária, causada por tumor na glândula suprarrenal. Tinha sido diagnosticada aos 17 anos. Os médicos tinham dado 3 a 5 anos de expectativa de vida. E ela já estava no 2º ano. E a cada dia acordava sabendo que estava mais próxima do fim. Mas quando entrava num ginásio, quando colocava os pés no tapete, quando abria os braços e executava uma série, por aqueles minutos, ela esquecia da doença, esquecia dos remédios que tomava 5 vezes por dia, esquecia do inchaço causado pelos corticoides, esquecia que seu corpo estava traindo ela de dentro para fora, e se sentia apenas humana, apenas viva, apenas livre. Mas ninguém ali sabia disso, e Júlia não ia contar, não queria pena, não queria olhares de compaixão, queria apenas fazer sua série, mostrar que apesar do corpo imperfeito, ela tinha técnica perfeita,
Tinha dedicação, tinha amor pelo esporte. Então respirou fundo, bloqueou as vozes cruéis, bloqueou os olhares de julgamento e começou sua apresentação. Antes de continuarmos mergulhando nesta história, que vai partir seu coração em pedaços e depois juntar de novo de forma diferente, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de qualquer canto deste país, onde o padrão de beleza sufoca, onde corpos diferentes são julgados sem piedade. Deixe seu like agora, mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam que todo corpo merece respeito, que todo sonho merece chance, que a vida é curta demais para desperdiçarmos julgando os outros. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer repensar seus valores, que vão te fazer olhar para as pessoas com mais empatia, que vão te lembrar que todo mundo está lutando batalhas invisíveis que você não conhece. Agora vamos descobrir juntos quem era aquela menina que ousou sonhar num esporte que não a queria. Vamos entender a dor que ela carregava escondida. Vamos ver como um momento de crueldade pode se transformar em lição de humanidade. E principalmente, vamos aprender que julgar alguém sem conhecer sua história é um dos erros mais cruéis que podemos cometer. Estamos no ano de 2024. Numa São Paulo cada vez mais obcecada por corpos perfeitos, por padrões inatingíveis, por beleza artificial, numa sociedade onde adolescentes desenvolvem transtornos alimentares, tentando se encaixar, onde academias vendem transformação corporal como se fosse salvação, onde ser magro é tratado como virtude moral e ter corpo diferente é tratado como falha de caráter. Uma sociedade doente julgando corpos saudáveis, uma cultura tóxica que mata lentamente. O Centro de Treinamento de Ginástica Artística Elite ficava no bairro de Moema. Era instalação de primeira linha, ginásio com pé direito alto, aparelhos importados, trave olímpica, barras assimétricas, solo com sistema de amortecimento profissional, o tipo de lugar que formava campeonatos nacionais, que já tinha revelado 2 ginastas olímpicas e que tinha fama de ser extremamente seletivo, aceitava apenas as melhores, apenas as mais dedicadas e, principalmente, apenas as que tinham o corpo certo. A técnica Mariana Santos tinha sido medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1997, tinha representado o Brasil em 2 Olimpíadas, tinha vivido a vida inteira dentro de ginásios, e tinha aprendido desde criança que ginástica artística feminina era esporte cruel, que exigia não só habilidade, mas também sacrifício extremo, que precisava manter peso baixo, que cada grama a mais era penalidade, que juízes deduziam pontos não só por erros técnicos, mas também por não ter a aparência considerada ideal, magra, pequena, delicada, quase infantil mesmo quando adulta. E Mariana tinha perpetuado essa cultura. Tinha treinado dezenas de meninas nos últimos 20 anos. E com todas elas, tinha sido rigorosa, não só com técnica, mas também com peso. Pesava as meninas toda semana, controlava a alimentação, repreendia quem ganhava 1 quilo, celebrava quem perdia e nunca, nenhuma vez sequer, tinha parado para questionar se aquilo era saudável, se aquilo era certo, se aquilo estava destruindo a relação daquelas meninas com o próprio corpo, com comida, com autoimagem, porque para ela esse era o preço do sucesso. Essa era a realidade do esporte. E quem não aguentava a pressão não era forte o suficiente. As 4 ginastas que estavam ali para a seletiva, junto com Júlia, eram exemplos perfeitos do padrão. Amanda tinha 17 anos, 1,52 m de altura, em 42 quilos. Corpo de criança, apesar da idade. Bianca tinha 18 anos, 1,55 m, 44 quilos. Carolina tinha 19 anos como Júlia, 1,53 m, 43 quilos, todas magras ao extremo.
todas com aquela aparência frágil que o esporte exigia, e todas olhavam para Júlia como se ela fosse alienígena, como se fosse impossível que ela tivesse vindo fazer teste para a mesma equipe. Júlia tinha 1,60 m de altura, pesava 65 quilos, o que para qualquer pessoa normal seria peso absolutamente saudável, mas para os padrões da ginástica artística de elite era considerado sobrepeso absurdo, impensável, motivo de desqualificação automática, e o pior é que Júlia tinha sido magra a vida inteira. Tinha sido daquelas meninas pequenas e leves que todo técnico quer. Tinha pesado 45 quilos até os 17 anos. Mas então veio o diagnóstico, veio a doença, e com ela veio o ganho de peso inevitável, causado pela síndrome e pela medicação. Júlia tinha crescido em família simples na zona sul de São Paulo. Filha de Marta, professora de escola pública, e de Paulo, mecânico de oficina pequena. Tinha uma irmã mais nova, de 15 anos, chamada Beatriz. E a vida deles era modesta, mas cheia de amor, de união, de apoio mútuo. Júlia tinha descoberto a ginástica aos 8 anos. A mãe tinha matriculado ela e a irmã num projeto social do bairro que oferecia aulas gratuitas de ginástica artística para crianças carentes. E desde a primeira aula, Júlia tinha se apaixonado. Tinha descoberto que seu corpo respondia de forma natural àqueles movimentos, que tinha flexibilidade acima da média, que tinha coragem para tentar elementos difíceis, que tinha aquela combinação rara de força e graça. Durante 9 anos, Júlia treinou naquele projeto social. Tinha técnico dedicado que via potencial nela, que a incentivava, que dizia que ela podia chegar longe. E Júlia sonhava em competir em nível nacional. Sonhava talvez um dia chegar às Olimpíadas. Era sonho grande para a menina pobre. Mas ela acreditava, treinava 6 dias por semana. Acordava às 5 da manhã para treinar antes da escola. Voltava a treinar à tarde. Fazia tudo certinho. Mantinha o peso, mantinha a técnica, mantinha a disciplina. Aos 17 anos, Júlia foi convidada para fazer teste numa academia particular que oferecia bolsa para atletas promissoras. Foi o dia mais feliz da vida dela. A chance de treinar em instalações melhores, com técnicos melhores, e ela passou no teste, conseguiu a bolsa, começou a treinar com equipe competitiva e tudo estava indo perfeitamente, até que 3 meses depois, durante um treino, ela desmaiou na trave de equilíbrio. Caiu duro no chão, bateu a cabeça, foi levada para o hospital e começou a bateria de exames que mudaria tudo. Os médicos descobriram o tumor na glândula suprarrenal, um tumor benigno, mas que estava produzindo cortisol em excesso, causando a síndrome de Cushing. E o endocrinologista explicou para Júlia e para os pais dela que era condição hereditária, que provavelmente vinha do lado do pai, que tinha perdido a mãe jovem por complicações similares e que o prognóstico não era bom. O tumor era inoperável pela localização, o tratamento era paliativo, medicação para controlar os sintomas, mas não para curar, e a expectativa de vida era de 3 a 5 anos. Júlia tinha acabado de completar 17 anos quando recebeu aquela sentença, sentada naquele consultório com paredes brancas e cheiro de hospital, segurando a mão da mãe que chorava em silêncio, olhando para o pai que tentava ser forte, mas tinha olhos vermelhos. E a única coisa que Júlia conseguiu pensar foi: eu não vou ter tempo de realizar meus sonhos, não vou ter tempo de competir, não vou ter tempo de provar do que sou capaz, vou morrer antes de viver de verdade. Os primeiros meses após o diagnóstico foram os piores. Júlia entrou em depressão profunda. Parou de comer, parou de dormir, parou de treinar. Ficava no quarto olhando para o teto pensando em quanto tempo tinha, fazendo contas mórbidas. Se tenho 3 anos, isso dá 1.095 dias. Se tenho 5 anos, isso dá 1.825 dias. Quantos desses dias já desperdicei? Quantos me restam? A medicação começou a fazer efeito colateral imediato. O cortisol em excesso causava retenção de líquido, redistribuição de gordura. O rosto dela inchou. A barriga cresceu, as pernas engrossaram. E em 6 meses ela tinha ganhado 20 quilos. Tinha passado de 45
para 65 quilos. E quando se olhava no espelho, não reconhecia mais o próprio corpo, não reconhecia a menina que tinha sido. Via uma estranha inchada e deformada. A academia particular cancelou a bolsa dela. A técnica chamou ela num canto e disse: Júlia, você entende que com esse peso você não pode mais competir? Você não tem mais perfil para ginástica de alto rendimento. Seria melhor você procurar outro esporte. Talvez natação, talvez vôlei, algo onde o peso não importe tanto. E Júlia tinha saído dali chorando, sentindo que tinha perdido não só a saúde, mas também a identidade. Porque ela era ginasta, era quem ela era, e agora nem isso ela podia ser mais. Passou um ano terrível, Júlia afundada em depressão, os pais desesperados, vendo a filha definhar emocionalmente, enquanto o corpo dela inchava fisicamente, e foi a irmã Beatriz, com apenas 14 anos. Quem teve a ideia que salvou Júlia, ela disse: Mana, se você vai morrer mesmo, se você tem pouco tempo, por que você está desperdiçando esse tempo triste? Por que você não volta a fazer o que ama? Volta a treinar, esquece competição, esquece peso, esquece padrão. Treina porque você gosta, treina porque te faz feliz. Vive os dias que te restam fazendo o que te faz sentir viva. E aquelas palavras simples de uma adolescente de 14 anos foram como tapa na cara de Júlia. Foram o despertar que ela precisava, porque Beatriz tinha razão. Ela estava desperdiçando o tempo que tinha. Estava morrendo antes de morrer. Estava deixando a doença roubar não só seu futuro, mas também seu presente. Então Júlia tomou decisão. Ia voltar a treinar. Ia voltar a fazer ginástica. Não para competir, não para ser profissional, não para provar nada para ninguém, mas simplesmente porque amava, porque aquilo a fazia feliz, porque merecia ter aquela alegria nos dias que lhe restavam. Júlia voltou para o projeto social onde tinha começado. O técnico de lá, seu Jorge, homem de 60 anos, que tinha dedicado a vida inteira a ensinar ginástica para crianças pobres, recebeu ela de braços abertos, disse que não ligava para o peso, que ela podia treinar ali sempre que quisesse. E Júlia recomeçou devagar, reaprendendo movimentos que o corpo mais pesado tornava mais difíceis, mas descobrindo que a técnica ainda estava lá, que a memória muscular estava intacta, que ela ainda sabia, ainda conseguia, ainda era ginasta apesar de tudo. E foi incrível, foi libertador, porque pela primeira vez desde o diagnóstico, Júlia se sentiu como ela mesma, se sentiu viva, se sentiu mais que a doença. E ela começou a treinar 3 vezes por semana, depois 4, depois 5, não forçava quando o corpo doía, não exigia perfeição, apenas curtia o processo, curtia o movimento, curtia estar ali fazendo o que amava. Foram 2 anos assim, 2 anos bons apesar da doença, 2 anos em que Júlia fez as pazes com o próprio corpo. Aprendeu a amar ele mesmo imperfeito, mesmo doente, mesmo fora do padrão. Porque aquele corpo ainda era capaz de coisas incríveis. Ainda conseguia fazer ponte, ainda conseguia fazer parada de mãos, ainda conseguia saltos, giros, elementos que exigiam força, flexibilidade, coordenação. E Júlia percebeu que tinha sido ensinada errado a vida inteira. Tinha sido ensinada que corpo de ginasta tinha que ser magro, pequeno, delicado, mas não era verdade. Corpo de ginasta era qualquer corpo que fizesse ginástica, simples assim. E foi com essa mentalidade, com essa aceitação, com essa paz, que Júlia viu o anúncio da seletiva no Centro de Treinamento Elite. Eles estavam abrindo inscrições para formar equipe adulta de ginástica artística. Não era equipe competitiva profissional. Era equipe para apresentações em festivais, em eventos, em demonstrações. E Júlia pensou: eu quero fazer isso. Quero me apresentar num ginásio de verdade, com aparelhos profissionais, com público assistindo.
quero ter essa experiência antes de morrer. Então se inscreveu, pagou a taxa e não contou para ninguém sobre a doença. Apenas colocou no formulário que era ginasta amadora com 12 anos de experiência, o que era verdade. E agora ali estava ela, no dia da seletiva, e a realidade tinha batido forte, porque aquele mundo não tinha mudado. Aquele mundo ainda julgava corpo antes de habilidade. Aquele mundo ainda tratava diferente quem não se encaixava. Mas Júlia tinha vindo até ali e ia fazer sua apresentação, ia mostrar o que sabia e depois ia embora. E pelo menos teria tentado, teria provado para si mesma que ainda era capaz. Júlia começou a série dela, movimentos de solo que ela tinha coreografado com a ajuda do seu Jorge. Música era trecho instrumental de Imagine, do John Lennon. Melodia bonita e melancólica, que combinava com o que ela queria expressar. E ela começou com sequência de saltos. Primeiro, um grupado perfeito. Depois um estendido, depois um com giro. E a técnica estava impecável. A extensão era perfeita, a aterrissagem era limpa. Mas as juízas olhavam com cara de paisagem, claramente não impressionadas. Claramente focadas no corpo e não na execução. Júlia continuou, fez sequência de giros, chinês perfeitos, pirouete de ginástica com braços em quinta posição, giro de 360 graus com perna estendida. E de novo, a execução era perfeita. Mas os rostos das juízas continuavam inexpressivos, gelados, e Júlia sentiu a frustração crescendo, mas empurrou para baixo. Não ia deixar aquilo tirar a alegria dela. Estava ali por ela, não por elas. A parte mais bonita da série veio no meio. Júlia fez sequência de elementos de flexibilidade, ponte com uma perna estendida para cima, depois transição para espagat lateral, depois rolamento para trás com pernas abertas, terminando em parada de mãos. E aquela parte foi linda, foi tecnicamente perfeita e pela primeira vez Júlia viu uma das juízas assentir levemente, reconhecendo a qualidade, mas as outras continuavam impassíveis. O final da série era o momento que Júlia mais amava. Era a razão pela qual ela tinha voltado a treinar. Era a parte onde ela se sentia mais livre. Uma diagonal de passadas, correndo com velocidade crescente. Preparação para o salto final. Um mortal grupado simples. Nada muito complexo, mas que exigia coragem. E Júlia correu. Sentiu o vento no rosto. Sentiu o coração acelerando. Não de medo, mas de alegria pura. Plantou os pés na marca, saltou, girou o corpo completamente. Se encolheu, completou o giro, abriu o corpo, aterrissou com os dois pés juntos, braços para cima, e ficou ali parada na pose final, ofegante, suando, mas sorrindo. Sorrindo porque tinha conseguido, tinha feito. Tinha se apresentado com dignidade apesar de tudo. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Nenhum aplauso, nenhum comentário positivo. E então a técnica Mariana disse com voz fria: "Obrigada, Júlia. Você pode se retirar. Vamos avaliar e entrar em contato." E Júlia acenou com a cabeça. Pegou a toalha e a garrafa de água que tinha deixado no canto e começou a andar em direção ao vestiário. E foi nesse momento, nesse exato momento em que estava quase na porta, que tudo ficou preto. As pernas dela falharam. O corpo caiu duro no chão do ginásio e Júlia desmaiou completamente inconsciente. O que aconteceu nos minutos seguintes foi confusão. Mariana correu até Júlia, as outras ginastas também. Alguém gritou para ligar para a ambulância. Alguém virou Júlia de lado em posição de recuperação. E a mãe de Júlia, que tinha ficado esperando no estacionamento, foi chamada e entrou correndo no ginásio. E quando viu a filha desacordada no chão, começou a chorar. Começou a dizer: "Não, não de novo, por favor, não." E Mariana perguntou o que estava acontecendo. Se Júlia tinha algum problema de saúde. E a mãe, Marta, disse entre soluços: "Ela tem síndrome de Cushing, ela está doente. Ela tem pouco tempo de vida, ela não contou para vocês." E aquelas palavras caíram como bomba naquele ginásio. Todas as pessoas ali presentes ficaram em choque. As ginastas que tinham rido pararam de rir. As juízas que tinham sido frias sentiram algo quebrar no peito e Mariana, a técnica durona,
que tinha passado a vida inteira perpetuando cultura tóxica de corpo perfeito, sentiu náusea, sentiu culpa, sentiu o peso esmagador de ter julgado sem conhecer, de ter sido cruel sem necessidade. A ambulância chegou em 10 minutos. Paramédicos estabilizaram Júlia, que já estava voltando a si, verificaram sinais vitais, mediram pressão, glicose, e um dos paramédicos perguntou para Marta qual era a condição da menina. E quando Marta explicou sobre a síndrome de Cushing, sobre os remédios, sobre o prognóstico, o paramédico acenou com a cabeça entendendo e disse: "Foi crise de cortisol. Provavelmente o esforço físico intenso, combinado com o estresse emocional, causou pico nos níveis. Ela precisa ir para o hospital para regularem a medicação, mas ela vai ficar bem agora." Júlia foi colocada na maca, estava consciente, mas confusa. Perguntou para a mãe o que tinha acontecido. E Marta explicou que ela tinha desmaiado. E Júlia murmurou: "Eu estraguei tudo. Nem terminei a apresentação direito." E Marta chorou mais ainda. Chorou porque a filha estava preocupada com a apresentação quando tinha acabado de desmaiar, quando estava doente, quando estava morrendo lentamente. Mas antes da ambulância sair, antes de levarem Júlia embora, Mariana pediu para o paramédico esperar 1 minuto. Disse que precisava falar com Júlia e se aproximou da maca, segurou a mão de Júlia e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: "Eu peço perdão, eu te julguei e eu fui cruel. Eu não sabia da sua condição, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter te tratado com respeito, independente de qualquer coisa. E você é ginasta de verdade. Você tem técnica linda, você tem paixão. Você tem tudo que importa. E eu fui cega, fui estúpida. E se você me der uma chance, se você aceitar, eu quero que você faça parte da equipe. Eu quero treinar você. Eu quero aprender com você." Júlia olhou para aquela mulher chorando, para aquela técnica durona que tinha passado a vida sendo rigorosa e fria, e viu humanidade ali. Viu remorso real, viu alguém confrontando os próprios erros. E Júlia disse com voz fraca: "Eu não quero pena. Não quero ser aceita porque estou doente. Se for isso, eu não aceito." Mariana balançou a cabeça vigorosamente e disse: "Não é pena, é reconhecimento. É respeito pelo que você é capaz de fazer. É admiração pela sua coragem. Você fez série melhor que a maioria das minhas alunas fazem. Você tem técnica que muita gente treina anos e não desenvolve. E você merece estar na equipe por mérito, não por compaixão. Então aceita, por favor." Júlia olhou para a mãe pedindo opinião. E Marta disse: "Filha, a decisão é sua. Mas se ginástica te faz feliz, se te faz sentir viva, então aceita, treina, aproveita o tempo que você tem." E Júlia respirou fundo e disse para Mariana: "Está bem, eu aceito, mas com uma condição: eu quero ser tratada igual às outras. Quero treinar igual, quero ser cobrada igual. Não quero privilégios." E Mariana prometeu. Jurou que seria assim. Júlia foi levada para o hospital. Ficou internada uma noite para ajustarem a medicação. E quando recebeu alta no dia seguinte, foi direto para casa descansar. Mas estava feliz. Estava esperançosa de uma forma que não sentia há tempos. Porque ia fazer parte de uma equipe de verdade. Ia treinar em ginásio profissional. Ia ter chance de se apresentar. E aquilo valia tudo. Na segunda-feira seguinte, Júlia chegou no centro de treinamento elite para o primeiro treino oficial. Estava nervosa. Não sabia como as outras ginastas iam reagir. Se iam continuar sendo cruéis ou se tinham mudado. Mas quando entrou no ginásio, as 4 meninas estavam lá esperando. E Amanda, a mesma que tinha feito piadas no dia da seletiva, se aproximou com olhos vermelhos e disse: "Júlia, eu peço desculpas, eu fui horrível com você. Eu ri, eu julguei, e eu não sabia que você estava doente. E mesmo que não estivesse, eu não tinha direito de te tratar daquele jeito. E eu quero que você me perdoe. E quero que a gente seja amigas. Quero aprender com você." E Bianca veio em seguida e Carolina também. Todas pedindo desculpas. Todas com vergonha do que tinham feito. E Júlia abraçou cada uma delas e disse que perdoava, que entendia,
que o mundo tinha ensinado para elas que só um tipo de corpo era válido, que só um tipo de beleza importava, mas que podiam desaprender juntas, podiam construir ambiente diferente, mais gentil, mais inclusivo. Os 6 meses seguintes foram os melhores da vida de Júlia. Ela treinava 4 vezes por semana com a equipe. Mariana tinha cumprido a promessa de tratá-la igual às outras. Cobrava técnica, cobrava dedicação, mas não cobrava peso. Não fazia comentários sobre aparência. Tinha mudado completamente a abordagem. E as outras meninas tinham mudado também. Tinham se tornado amigas de verdade de Júlia. Almoçavam juntas, conversavam sobre a vida, e Júlia contava para elas sobre a doença, sobre os medos, sobre o pouco tempo que tinha, e elas choravam junto, mas também riam junto. E aquilo era terapia, era cura, era família escolhida. A equipe se apresentou pela primeira vez num festival de ginástica artística em junho. Cada ginasta fez uma série solo e depois fizeram uma coreografia em grupo. E quando Júlia se apresentou, quando executou os elementos com aquela mistura de técnica perfeita e emoção genuína, o público se levantou, aplaudiram de pé e Júlia chorou ali no tapete. Chorou de felicidade. Chorou porque tinha conseguido, tinha realizado o sonho de se apresentar num ginásio de verdade, com público assistindo, com luzes, com música, com tudo. Um dos espectadores gravou a apresentação de Júlia e postou no TikTok com legenda que dizia: "Esta é a ginasta mais corajosa que eu já vi. Ela tem síndrome de Cushing, está morrendo, mas se apresenta com mais paixão que qualquer atleta profissional. Ela é inspiração." E o vídeo viralizou. 3 milhões de visualizações em 2 dias. Milhares de comentários de pessoas dizendo que tinham chorado, que tinham se inspirado, que tinham aprendido sobre não julgar pela aparência. Júlia acordou uma manhã e tinha 500 mil seguidores novos no Instagram. Mensagens de gente do mundo inteiro dizendo que ela tinha mudado a perspectiva deles sobre corpo, sobre beleza, sobre o que significa ser atleta. E Júlia usou aquela plataforma para o bem. Começou a postar sobre a síndrome, sobre treinar com corpo diferente, sobre viver com prazo de validade. E virou voz importante, virou ativista sem planejar, virou símbolo de que corpo imperfeito pode fazer coisas perfeitas. Mas a doença não parava. A doença não se importava com quantos seguidores ela tinha, não se importava com quantas vidas ela estava tocando. A doença progredia. E 8 meses depois daquela primeira apresentação, em fevereiro do ano seguinte, Júlia começou a piorar visivelmente. As crises de cortisol ficaram mais frequentes, o cansaço ficou maior e os médicos disseram que era questão de meses, que o corpo dela estava no limite. Júlia sabia que estava chegando perto do fim, sentia no corpo, sentia na alma, acordava todo dia com mais dificuldade. Treinava com mais esforço e numa manhã de abril, 2 meses depois dos médicos terem dado o prognóstico final, ela reuniu a equipe e a técnica Mariana e disse: "Eu quero fazer uma última apresentação. Quero me despedir fazendo o que amo. Quero que vocês organizem um evento. Chamem as pessoas que me acompanharam e deixem eu fazer minha série uma última vez. Porque eu não sei quanto tempo me resta, mas quero usar esse tempo fazendo o que me faz feliz." Mariana chorou, as meninas choraram, mas concordaram. Em 2 semanas, organizaram um evento especial no ginásio, aberto ao público, gratuito, e divulgaram nas redes sociais de Júlia. E quando chegou o dia, quando Júlia entrou naquele ginásio, ela encontrou 300 pessoas nas arquibancadas. 300 pessoas que tinham ido ali só para vê-la, para apoiá-la, para agradecer por tudo que ela tinha ensinado. Júlia estava fraca, estava visivelmente doente. O corpo tinha inchado ainda mais com o agravamento da síndrome. Mas ela tinha aquele brilho no olho, aquele sorriso no rosto. E quando a música começou, quando ela deu o primeiro passo no tapete, foi como se toda a dor desaparecesse. Foi como se ela estivesse de volta aos 8 anos, descobrindo ginástica pela primeira vez, pura alegria, pura liberdade.
A apresentação não foi perfeita tecnicamente. Júlia não tinha mais força para fazer todos os elementos que costumava fazer. Adaptou alguns movimentos, simplificou outros, mas a emoção estava lá, a paixão estava lá. E quando ela terminou a série, quando fez a pose final com braços abertos e sorriso radiante, o ginásio inteiro explodiu, todos de pé aplaudindo, gritando o nome dela, chorando. E Júlia olhou para aquela plateia, olhou para as amigas que estavam no canto chorando, olhou para Mariana que tinha mãos no rosto soluçando, olhou para os pais e a irmã que estavam na primeira fileira com o coração despedaçado, mas orgulho imenso. E pensou: eu vivi, eu realmente vivi. Eu fiz o que amava até o último momento possível e não tenho arrependimentos. Júlia morreu 3 semanas depois. Em casa, dormindo, com a família ao redor, tinha acabado de completar 20 anos. Tinha vivido 3 anos desde o diagnóstico. Tinha superado o prognóstico inicial dos médicos. E tinha preenchido aqueles anos com mais vida, mais amor, mais propósito do que muita gente preenche em 80 anos. O funeral foi no ginásio onde ela tinha feito a última apresentação. Por pedido dela mesma, ela tinha deixado carta dizendo que não queria velório triste em igreja. Queria a celebração da vida no lugar que a fez feliz. Então, organizaram assim. Enviaram mais de 1000 pessoas. O ginásio lotou, pessoas de pé nos corredores. E em vez de discursos fúnebres, as amigas de Júlia, Amanda, Bianca e Carolina, se apresentaram, fizeram série de ginástica em homenagem a ela. E foi lindo, foi doloroso, mas foi lindo. E no final todos cantaram Imagine, de John Lennon, a música que Júlia usava nas apresentações. E não tinha olho seco ali. Mariana criou o Projeto Júlia 1 semana depois. Programa de ginástica artística inclusiva que aceita todos os corpos, todas as habilidades, todas as idades, com bolsas integrais para quem não pode pagar, com foco em ensinar que ginástica é para todo mundo, que corpo perfeito não existe, que o que importa é amor pelo movimento. E o projeto cresceu. Em 2 anos tinha 3 unidades em São Paulo, tinha ajudado mais de 500 crianças e adolescentes e virou referência nacional de inclusão no esporte. A história de Júlia continuou inspirando milhões de pessoas através dos vídeos que ficaram nas redes sociais dela, através dos artigos que foram escritos sobre ela, através das palestras que Mariana passou a dar em escolas e universidades sobre como ela tinha aprendido, tarde mas aprendido, que julgar pela aparência é forma mais cruel de ignorância. E assim, chegamos ao final desta história devastadora e linda sobre vida, sobre coragem, sobre aproveitar cada momento. E agora é hora de refletirmos sobre as lições profundas que Júlia nos ensinou. Porque ela não está mais aqui, mas o legado dela continua. E se você ouviu esta história até o fim, é porque precisa entender algo importante sobre a forma como vive, sobre as escolhas que faz, sobre o tempo que desperdiça. A primeira lição é sobre não julgar sem conhecer a história completa. Mariana e as outras ginastas julgaram Júlia pela aparência. Decidiram que ela não era boa o suficiente baseado só no corpo, mas não sabiam que aquele corpo carregava doença terminal. Não sabiam que aquela menina estava usando os últimos dias de vida para fazer o que amava. Não sabiam nada, e o julgamento delas foi cruel e injusto. Então, antes de você julgar alguém, antes de você decidir que sabe quem aquela pessoa é, baseado em aparência, pergunte-se: eu conheço a história, eu sei o que essa pessoa está passando, ou estou apenas assumindo? A segunda lição é sobre viver intensamente enquanto há tempo. Júlia podia ter desistido. Podia ter passado os últimos anos de vida deprimida, esperando a morte chegar, mas ela escolheu diferente. Escolheu fazer o que amava. Escolheu viver cada dia como se fosse o último, porque sabia que era. E isso é lição que todos precisamos aprender, porque nenhum de nós sabe quanto tempo tem. Todos estamos morrendo lentamente, só não sabemos a data. Então, por que desperdiçar tempo com coisas que não importam, com pessoas que não nos fazem bem, com trabalhos que não nos realizam? Por que não viver intensamente agora? Por que esperar?
A terceira lição é sobre mudar quando confrontados com a verdade. Mariana podia ter continuado sendo a técnica dura que sempre foi. Podia ter justificado a crueldade, dizendo que estava apenas mantendo padrões. Mas ela escolheu mudar, escolheu aprender, escolheu se tornar pessoa melhor e criou algo bonito daquela mudança. E isso nos ensina que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para reconhecer erros, nunca é tarde para fazer diferente. A quarta lição é sobre o verdadeiro significado de força. Força não é ter corpo perfeito, não é ganhar competições, não é acumular medalhas. Força é continuar mesmo quando tudo está contra você. É sorrir mesmo quando a vida está acabando, é encontrar alegria mesmo no meio da dor. E Júlia era a personificação dessa força. Era mais forte que qualquer atleta olímpica, porque enfrentava adversário que ninguém vence. Enfrentava a própria mortalidade e ainda assim escolhia a alegria. E a última lição, a mais importante de todas, é sobre legado, sobre o que deixamos no mundo quando partimos. Júlia viveu apenas 20 anos, mas tocou milhões de vidas. Mudou perspectivas, inspirou mudanças, criou um movimento de inclusão que continua crescendo. E tudo isso porque ela teve coragem de ser autêntica, de mostrar vulnerabilidade, de transformar dor em propósito. Então se pergunte, que legado você está construindo? Quando você partir, o que as pessoas vão lembrar? Você tocou vidas positivamente ou apenas passou pela vida sem deixar marca? Agora eu te pergunto, e quero que você reflita profundamente, se você descobrisse que tem pouco tempo de vida, o que você mudaria, o que você começaria a fazer, o que você pararia de fazer e, mais importante, por que você está esperando descobrir que está morrendo para fazer essas mudanças? Por que não fazer agora? Se esta história tocou você, se Júlia te ensinou algo importante, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas aprendam sobre viver intensamente, sobre não julgar, sobre aproveitar cada momento. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão mudar sua perspectiva, que vão te fazer valorizar a vida, que vão te lembrar do que realmente importa. Comente aqui embaixo, me conta. O que você faria diferente se soubesse que tem pouco tempo? Que sonho você realizaria? Que pessoa você abraçaria? Que palavras você diria? Compartilha, porque quando expressamos essas coisas, tomamos mais consciência delas. E até a próxima história. Lembre-se sempre, você não sabe quanto tempo tem, ninguém sabe. Então viva agora, ame agora, faça o que te faz feliz agora. Porque amanhã não é garantido para ninguém. E a vida de Júlia nos ensinou que 20 anos vividos intensamente valem mais que 80 anos vividos pela metade. Então escolha intensidade, escolha paixão, escolha viver de verdade enquanto ainda pode. Porque essa é a única vida que você tem. E ela é curta demais para desperdiçar julgando os outros ou esperando o momento perfeito que nunca vai chegar.